Neste vídeo eu vou te ensinar de forma prática uma das técnicas de persuasão mais poderosas do mundo de vendas consultivas, a técnica do spin selling. Preste bem atenção, se você quer dominar a arte de influenciar pessoas, vender produtos de ticket médio alto, saber diferenciar o seu produto dos concorrentes e ser um profissional que entende vendas de verdade, não tem como você ignorar e não saber a técnica do spin selling. Ela é tão poderosa que quando aplicada da forma correta, você consegue vender qualquer coisa para qualquer um. Por isso eu faço um alerta para você. Pega um papel e uma caneta, anota tudo e não perde a atenção um segundo sequer. Pois esse é o vídeo mais completo e atualizado sobre essa técnica aqui da internet. Spin selling é uma técnica de diagnóstico comercial e quando você usa ela, você é capaz de entender profundamente as dores do cliente, as suas necessidades e a partir disso, você sabe posicionar muito bem o seu produto para resolver essa dor e assim o cliente entender que aquele produto que você ofereceu é o ideal para ele. É importante você entender isso, porque um dos grandes mitos do mundo das vendas é acreditar que o bom vendedor é aquele que consegue contornar objeções. Mas essa é uma completa mentira. Bom vendedor é aquela pessoa capaz de evitar as objeções. E para você ser capaz de evitar as objeções, você precisa antecipar as objeções. E como que você antecipa as objeções? Isto é, você descobre as objeções que vão aparecer no futuro e antes mesmo delas aparecerem, você já as eliminou por completo. Você faz isso usando uma técnica de diagnóstico que permite entender o cliente e saber antecipar tudo que pode vir de objeção. Por isso, essa técnica é tão poderosa. E antes de eu entrar e te explicar na prática como que você vai fazer ela, deixa eu te explicar como que ela surgiu para você entender que ela não é um frameworkzinho que qualquer guru de vendas ensina, não. Ela tem uma base científica. Essa técnica de vendas, ela nasceu por volta de 1980, quando as empresas estavam enfrentando grandes dificuldades de vender mais, pois a concorrência no mundo estava aumentando drasticamente e as pessoas não estavam conseguindo diferenciar os seus produtos dos concorrentes, especialmente aqueles produtos de ticket maior, que você precisava apresentar como que o seu produto ele valia mais do que o outro, mesmo sendo da mesma categoria de produtos. Assim, um pesquisador britânico, Neil Hacken, decidiu abordar o problema de forma científica. E a partir disso, ele começou a estudar os melhores vendedores que eram capazes de vender muito mais do que todos os outros. Assim, ele começou a acompanhar o que cada um deles fazia, como eles perguntavam, como eles apresentavam o produto, e ele percebeu todos os vendedores que vendiam muito, eles faziam a mesma coisa. Eles seguiam um padrão de perguntas que ele traduziu no spin selling, que é um método de perguntas que você vai fazer que te permite entender o que o cliente quer e posicionar o seu produto. Enquanto os outros vendedores já saíam falando, apresentando o produto e eram afobados, estes melhores vendedores faziam diferente. Eles faziam perguntas poderosas. E agora eu vou te ensinar como você faz essas perguntas. O primeiro ponto para você aplicar a técnica do spin selling é começar com a permissão para fazer perguntas. Então, quando você estiver fazendo uma reunião com o cliente, você for entender as suas necessidades, a primeira coisa que você vai dizer é: fulano, você me permite fazer algumas perguntas para eu entender melhor as suas necessidades? Fazer essa pergunta é importante, pessoal, para você ter liberdade de começar a fazer suas perguntas, e não simplesmente começar a fazer um monte delas e a pessoa achar que você está entrevistando-a e sendo uma coisa desagradável. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? E assim que você conseguir a permissão para fazer as suas perguntas, comece entendendo as perguntas de situação, que nada mais é do que entender o contexto do cliente. Perguntas situacionais, por exemplo, é entender qual que é o tamanho da empresa, o que a empresa faz, como ela entrega o seu serviço, como é a estrutura. Por exemplo, se eu estivesse vendendo uma consultoria de vendas para vocês, eu entenderia qual que é a meta do seu time, quantos vendedores você possui no time, tem muita gente batendo meta, tem pouca gente batendo meta, é entender de fato o contexto daquela empresa. E é importante começar com perguntas de situação, porque não são perguntas evasivas. E à medida que as pessoas começam a responder as suas perguntas, elas vão se sentindo mais confortáveis de responder às próximas, especialmente aquelas
delas que pode causar uma certa resistência, como por exemplo, as perguntas de problemas. Perguntas de problemas são perguntas relacionadas aos desafios que o cliente está enfrentando. Por exemplo, se eu estivesse vendendo consultoria para vocês, fulano, você não está batendo meta? Qual que é a distância que você está dessa meta? Por exemplo, se a sua meta é 80 mil reais por mês, você está fazendo 40? Como que é isso? Me explica esses desafios nos detalhes. E aí ele pode me dizer que ele não está batendo meta, ele pode me dizer que ele não tem o conhecimento necessário para estruturar seus processos comerciais, e a partir disso eu vou listando problema por problema. Afinal, a venda ela acontece em cima da resolução dos problemas. Após você ter listado e identificado todos esses problemas, você vai partir para as perguntas de implicação, que são perguntas que têm uma relação com o problema, mas vai além deles, porque é a consequência, é o impacto de resolver ou não resolver o problema. Eu já te explico. Vamos supor que você, empresário, está com um time que não está batendo meta. Esse é o seu problema. Agora, se esse problema continuar, qual é a consequência desse problema? Qual é o impacto? Isso é a implicação. E o impacto que pode ser, por exemplo, se você não continuar batendo meta, pode ser que o empresário tenha que demitir seu time, pode ser que a empresa comece a ter problemas financeiros e até feche. Pode ser que ela tenha que mudar o seu produto, pois aquele produto não está vendendo. Ou seja, consequências negativas. Também podem ser consequências positivas. Vamos supor que se a pessoa começar a atingir a meta, ela vai conseguir um novo investimento. Pode ser que ela vai conseguir contratar mais pessoas e ampliar a sua sede. E o mais importante que vocês entendam, pessoal, é que enquanto o problema ele tem a ver com o lado racional do cérebro, as implicações têm a ver com o lado emocional do cérebro. Como assim? Bom, uma coisa é, meu time não está batendo meta. Só que isso por si só não é uma força para fazer a pessoa mudar, para a pessoa sair do status quo. O que faz a pessoa sair do status quo? É a consequência de resolver ou não resolver aquele problema. A consequência emocional, a consequência que não resolver o problema gera é o que de fato faz os compradores tomarem uma decisão. E os vendedores de alta performance entendem isso muito bem. E o que diferencia vendedores comuns de vendedores que vão além é justamente essa capacidade de chegar na implicação. E qual é a forma correta de chegar na implicação? Quando as pessoas estiverem falando sobre os seus problemas, use a técnica dos 5 porquês. O que consiste essa técnica? A pessoa te falou, não estou batendo meta. Você pergunta, por que você não está batendo meta? Não estou batendo meta porque o meu time não tem processo. Por que você ainda não estruturou seu processo? Não estruturou seu processo porque eu não sei estruturar o processo e os vendedores também não sabem. Você vai perguntando camada por camada até você chegar na raiz do problema e assim encontrar a consequência. A partir do momento que você encontrou a consequência, você vai em busca das perguntas de necessidade, que são perguntas que você já avalia se o potencial cliente está considerando alguma solução ou até a solução que você vende. Por exemplo, fulano, você já tem alguma coisa em mente para você conseguir bater as suas metas e resolver esses resultados inconsistentes do seu time de vendas? A partir disso ele vai te responder se ele tem algo ou não. Olha só, vamos supor que ele diga que ele está querendo contratar um CRM e você não é uma solução de CRM, você é uma consultoria. Você já antecipou uma objeção. Qual é essa objeção? O cliente tem na cabeça dele que o que vai resolver o problema é o CRM, sendo que o que eu ofereço é outra solução. Então, na hora que eu for educar o cliente, eu vou posicionar a minha solução como o que de fato vai resolver o problema dele e vou explicar por que o CRM não é a solução ideal para ele. Além disso, existe um hack poderosíssimo para você aplicar a pergunta de necessidade, que você usa ela justamente para fazer a transição de quando você for explicar a sua solução. Que você vai fazer uma pergunta assim para o seu potencial cliente. Senhor empresário, você me disse que você não está batendo metas e que se você não continuar batendo meta, você pode até ter que desligar os seus vendedores e se continuar assim, talvez até fechar as portas, certo? Ele vai e responde, isso mesmo. Deixa eu te falar, se você identificasse uma solução que consegue fazer 100% do seu time, começasse a bater metas de forma consistente, de forma previsível, você adotaria essa solução agora? Olha só o que você fez. Você perguntou se existisse uma solução para o problema dele, ele contrataria agora. A partir do momento que ele disse que confirma, você já fechou a porta de interesse e de urgência de compra agora. A partir do momento que ele disse sim, você vem com a sua solução exatamente pontuando que é essa solução que vai resolver esse problema e assim atender a necessidade
cliente e o problema do cliente. Gostou como é que você aplica a Spin Selling na prática? Agora eu vou te dar algumas dicas extraordinárias para você conseguir aplicar isso no dia a dia. Afinal, uma coisa é você ver esse vídeo, outra coisa é você conseguir aplicar o que eu ensinei. Por isso eu vou te passar 2 hacks para você começar a usar e dominar essa técnica. Primeiro de tudo, comece a gravar as suas ligações ou reuniões de vendas. A partir disso, escute cada uma delas e veja se você fez as perguntas de situação, de problema, se você foi capaz de encontrar a implicação, se você fez a pergunta de necessidade, pois só revendo o que você fez, você vai encontrar onde estão os gaps no seu processo de Spin Selling. E o segundo hack é, dê para uma pessoa externa, de preferência o seu gestor ou um mentor, para avaliar a sua ligação. Porque nós, muitas vezes, quando estamos fazendo o processo, temos alguns vícios e somos incapazes de identificar todos os erros que cometemos. Então, se você tiver um mentor que pode avaliar a sua call de uma maneira externa, ele será capaz de apontar erros que você não identificou. E a partir disso, você trabalhando esses gaps, você vai se tornar um vendedor extraordinário que sabe aplicar Spin Selling e vende mais do que todo mundo. Gostou dessas dicas? Não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar mais vídeos como este.